Na aula de hoje, o que a gente vai falar é sobre exemplos de exercícios referentes a duas sessões do Stewart, a sessão sobre derivação implícita e a sessão sobre derivadas de logaritmos e a derivação logarítmica. Então, isso aqui corresponde a material das sessões 3.5 e 3.6 do Stewart. Bem, então temos muitos exercícios aqui para dar conta, porque justamente tem assim, muito material para a gente cobrir. O primeiro exercício que eu quero começar é um exercício relativamente simples de derivação implícita. Olhe para o seno de x mais y² igual cosseno de x dividido por y. A pergunta é, quem é y'? Bom, então, isso aqui é praticamente impossível da gente resolver como equação, como problema. Em geral, o que você vai fazer é que você vai olhar para um par xy que você encontra que satisfaz essa equação e tocar para frente. Quer dizer, a partir daí, você tenta imaginar que y é uma função de x e derivar isso aqui implicitamente, mas sem jamais resolver a equação para y igual a y de x explicitamente. Então, como eu disse, nós vamos derivar implicitamente e ganhar o seguinte. Então, a derivada do seno de x mais y², eu preciso usar a regra da cadeia, então eu tenho que identificar quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Então, eu te dou um x e a primeira coisa que você faz é colocar esse x aqui, calcular o y de x, assumindo que você pudesse fazer isso, tá? Inserir na calculadora, e aí depois você vai pegar esse y de x, vai elevar ao quadrado e vai somar com x, e a última coisa que você vai fazer é calcular o seno do resultado. O seno do resultado. Então, como você quer calcular o seno do resultado, de tudo a função de fora é o seno. A derivada do seno é o cosseno, e você vai avaliar isso na função de dentro. Quem que é a função de dentro? Vai ser a coisa cujo resultado você está calculando o seno. Então, é o cosseno de x mais y², vezes a derivada do que tem dentro, que é a derivada de x mais y². A derivada de x é fácil, é 1. E a derivada do y², de novo, eu estou na presença de uma instância de regra da cadeia, eu te dou o x, você me acha o y de x, e aí depois eleva ao quadrado. Então, e aí depois eleva ao quadrado significa que a função de fora, nesse caso, é elevar ao quadrado. Então, a derivada do elevar ao quadrado é multiplicar por 2. O que você vai multiplicar por 2? A função de dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Pronto. Isso aí lida com a derivada do seno de x mais y². Agora, a gente ainda precisa derivar o cosseno de x sobre y. Porque se para todo x, seno de x mais y² é igual a cosseno de x sobre y, então a derivada da função à esquerda tem que ser igual à derivada da função à direita, da feita que as duas são iguais. Derivada da função à direita, para calcular isso, eu preciso usar a regra do quociente, que é o quociente de duas funções, a função cosseno de x e a função y de x. Então, pela regra do quociente, eu preciso derivar o numerador, multiplicar pelo denominador, subtrair o numerador vezes a derivada do denominador e dividido pelo denominador ao quadrado. Ok? Em suma, o que a gente obteve foi cosseno de x mais y², que agora eu preciso isolar o meu y',
Se eu quero achar uma expressão para y', eu preciso isolar o y'. Então, eu vou efetuar essa conta, fica cosseno de x mais y² mais 2y, y', cosseno de x mais y² igual a menos seno de x sobre y, que é esse menos seno de x e y sobre y², menos cosseno de x, y' sobre y ao quadrado. Vamos traçar aqui uma reta divisória. Vamos colocar o y' em evidência, fatorar todo mundo e colocar tudo que não tem y' do lado direito da equação. Então, esse pedaço tem y', vai ficar aqui. Esse pedaço tem y' está do lado direito, vai andar para o lado esquerdo. Esse pedaço não tem y', vai ser movido para o lado direito. Então, eu fico com y' que multiplica o quê? Primeiro, 2y cosseno de x². Desculpa, cosseno de x mais y². Mais cosseno de x sobre y². Igual, isso aqui é igual a menos seno de x sobre y menos cosseno de x y' sobre y². Finalmente, a gente obtém y' igual menos seno de x sobre y mais cosseno de x y' sobre y². Por que ficou um mais aqui? Porque eu botei esse menos que está na frente de cada um desses termos, eu botei ele na frente da linha de fração. Dividido por 2y cosseno de x mais y² mais cosseno de x dividido por y². Ok? Então, esse lida com o problema 1. Problema 2. Problema 2. x² mais y² igual a 16. Quanto é que vale y' aqui? E encontre os pontos onde a reta tangente for horizontal. Os pontos dessa curva em que a reta tangente é horizontal. Então, a gente calcula a derivada, implicitamente. Derivada de x² é 4x². Derivada de y² é a derivada de y de x, depois eleva a quarta potência. Então, a função de fora é elevada à quarta potência. Então, a derivada disso é 4 elevar à potência 3. Elevar o que à potência 3? A função de dentro, y, vezes a derivada do que tem dentro, e isso daqui é igual a 0. Portanto, y' é igual a menos x² sobre 4 sobre y². O 4 cancela. Tá. Onde é que a reta tangente é horizontal? Olha só. Y' é igual a reta tangente vai ser horizontal onde a derivada for 0, onde o coeficiente angular da reta tangente for igual a 0. O único jeito de y' ser igual a 0 é que o x seja igual a 0.
que acontece quando x é igual a zero? Você fica com a equação y² igual a 16. Y² é o quadrado de y². Então, y² ao quadrado é 16. Ou seja, y² ou é 4 ou é menos 4. Mas não existe y² igual a menos 4. Isso não é resolvível entre os reais. Então, só temos y² igual a 4 e y igual a mais ou menos 2. Então, x igual a 0. Y é igual a mais ou menos 2. Então, os pontos onde a reta tangente é horizontal são os pontos x igual a 0, y igual a 2, x igual a 0, y igual a menos 2. Terceiro problema. Considere uma função g de x e suponha que g de x satisfaz a seguinte equação. Então, isso é y igual a g de x. Suponha que isso aqui satisfaz a seguinte equação. G de x mais x seno de g de x igual a x ao quadrado. A pergunta é, quanto vale g' de 0? Quanto é g' de 0? Então, isso aqui é o caso de derivação implícita. Se você lembrar aqui que o y é g de x, você está falando da equação y mais x seno de y igual a x², que é alguma coisa que a gente já aprendeu como é que deriva, como é que calcula a derivada. Então, derivando aqui dos dois lados, eu descubro que y' mais produto x vezes seno de y, usa a regra do produto. Deriva o primeiro fator, 1, seguro o segundo fator, mais seguro o primeiro fator, deriva o segundo fator. Cosseno de y vezes y', igual derivada de x², que é 2x. Ok? Ou seja, y' vezes 1 mais x cosseno de y é igual a 2x menos seno de y. Passei esse seno de y para o lado direito e botei o y' aqui em evidência. Então, y' é igual a 2x menos seno de y sobre 1 mais x cosseno de y. E esse aqui é o meu g' de x, né? É a derivada da função g de x. Certo? Então, quem é g' de 0? G' de 0 vai ser 2 vezes 0 menos o seno de g de 0 dividido por 1 mais 0 vezes cosseno de g de 0. Agora, aqui não importa o que seja o cosseno de g de 0, ele está multiplicado por 0. Então, esse denominador é 1. Isso aqui já está determinado. O numerador, eu tenho 0 aqui, menos o seno de g de 0. Então, eu preciso descobrir quanto é que é g de 0. Para saber quanto é que eu coloco aqui dentro do seno. Né? Mas como é que a gente faz para avaliar quem é g de 0? A gente volta para a equação. G de 0 mais 0 vezes o seno de g de 0 é igual a 0 ao quadrado. Veja, esse termo daqui, 0 seno de z de 0, isso aqui é igual a 0. Então, a conclusão dessa continha é que g de 0 é igual a 0.
Mas isso aqui sai da expressão que g de x satisfaz. Então, aqui eu tenho 0 menos seno de 0 igual a 0, g' de 0 é igual a 0. Problema 4. Y igual a arco tangente de raiz de x. Ok. Lembra que o arco tangente linha, por causa daquela fórmula que a gente aprendeu, que é a derivada da função inversa em um ponto x, é 1 dividido pela derivada da função direta avaliada na função inversa. Então, o arco tangente linha em x é 1 dividido pela secante ao quadrado, que é a derivada da tangente. A função direta é a tangente. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, é 1 sobre a secante ao quadrado avaliada na função inversa. Arco tangente de x. Secante ao quadrado de x, qualquer que seja o x, é 1 mais tangente ao quadrado de x. Isso aqui é uma consequência imediata da relação fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Porque se você divide seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1, se você divide por cosseno ao quadrado de x, você ganha exatamente tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Portanto, a secante ao quadrado do arco tangente de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado do arco tangente de x. Vamos ler isso daqui direito. Isso aqui é a tangente ao quadrado do arco cuja tangente é x. Ou seja, a tangente do arco cuja tangente é x, tudo isso elevado ao quadrado. Bem, se o arco cuja tangente é x tem tangente igual a x. Portanto, isso daqui é exatamente x ao quadrado. Ok? Portanto, o arco tangente linha em x é igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, que é algo que a gente já tinha deduzido na parte teórica da aula, na parte 1. Usando essa expressão, a gente obtém que a derivada de y, do arco tangente da raiz de x, é derivada da função de fora, que tem que ser o arco tangente, avaliada na função de dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada da função de fora é 1 sobre 1 mais qualquer coisa ao quadrado. Então, é 1 mais função de dentro ao quadrado. Vezes a derivada da função de dentro. 1 sobre 2 raiz de x é a derivada da raiz de x. Isso aqui significa 1 sobre 1 mais x vezes 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Ok. 5. 5 é um negócio bem legal aqui, que é o exemplo que fala sobre curvas ortogonais. O que são curvas ortogonais? São curvas cujas tangentes nos pontos de interseção são perpendiculares. Ih, Cacilda, professora, deu um nó na minha cabeça. É assim, você tem duas curvas
olha para onde é que elas se interceptam e se pergunta se as retas tangentes nos pontos de interseção são perpendiculares. Ok? É isso que é curvas ortogonais. Se as retas tangentes, nos pontos onde as curvas se interceptam, se elas são perpendiculares. Ok. Então, qual é o problema aqui? O problema é verifique que os pares abaixo são curvas ortogonais. Então, tem dois pares aqui que eu gostaria de considerar com vocês. O primeiro par é assim. Olha para os círculos de raio R, tá? Centrados na origem. Círculos de raio R centrados na origem. E olhe para a coleção de todas as retas que passam pela origem. Então, AX mais BY igual a zero é a coleção de todas as retas que passam pelo 0, 0. Todas as retas do plano que passam por 0, 0. Então, essas curvas aqui são ortogonais. Esse é o primeiro par. Segundo par, vamos lá tentar traçar aqui uma reta decente. Gente, eu acho que é a posição que eu estou que está deixando essas retas tortas. B. O outro par que eu quero considerar é o seguinte. X quadrado mais y quadrado igual a ax. E x quadrado mais y quadrado igual a by. A e B dados. A e B dados. Muito bem. Então, vamos olhar para o primeiro caso. A gente vai fazer as contas e a gente vai também fazer os desenhos, né? Porque os desenhos são importantes para a gente visualizar o que a gente está fazendo. Então, eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado e ax mais by igual a zero. Pega um ponto de interseção. Então, considere x0, y0, um ponto de interseção. Isso significa, se ele é um ponto de interseção, isso significa que x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. E também quer dizer que para o A e B dados, o ax0 mais o by0 é igual a zero. Temos as duas coisas acontecendo, as duas equações satisfeitas ao mesmo tempo. Vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0, y0 para cada uma dessas curvas. Ok? Bom, para a primeira curva, eu preciso derivar implicitamente. Então, a derivada de x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado é 2x mais derivada de y quadrado, deriva a função de fora, que é o quadrado, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada da função de fora, avaliada no que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Igual
é a derivada de r ao quadrado, que é zero. Em x0, você vai ter 2x0 mais y0 mais y' em x0. Tá? Então, 2x0 mais 2y0 vezes y' em x0. Isso aqui é igual a zero. Para a segunda curva, ax mais by igual a zero, onde a e b são dados, eu vou ter derivada do ax em relação a x é a. Derivada de by, cuidado, isso aqui não é b, porque o y é função de x também. Então, é b vezes y' em x0. E isso daqui é igual a zero. Certo? Bom, da primeira equação, a gente isola o y' em x0. De fato, eu devia chamar esses y aqui, eu devia chamar um de y de x e o outro de z de x, né? Eu vou explicar para vocês já por quê. Porque a função aqui é a função ax mais bz igual a zero, que calha aqui y0 satisfaz as duas. Ou seja, calha que z de x0 é igual a y0. Aqui, na verdade, o que você tem é ax mais b z de x igual a zero e z de x0 é o y0. São funções diferentes. Então, y' em x0 é igual a menos, cancela os dois, fica menos x0 sobre y0. E o z' em x0 é igual a menos a sobre b. Y deu diferente. Deu diferente uma ova. Por quê? Porque como você sabe que o ponto x0 e y0 está em ambas as curvas, em particular, você também sabe que a vezes x0 mais b vezes y0 é igual a zero. Ó, ax0 mais mais bz de x0, que é o y0, é igual a zero. Isso significa que x0 sobre y0, então você tem a x0 é igual a menos b y0, ou seja, x0 sobre y0 é igual a menos b sobre a. Então, menos x0 sobre y0 é igual a b sobre a. E agora, quando você multiplica esses dois números, esse menos a sobre b vezes o b sobre a, você ganha menos 1. Isso prova, isso aqui justifica que, de fato, essas duas curvas são perpendiculares no ponto x0 e y0. Vamos fazer o outro exemplo. Ah, não, antes deixa eu fazer o desenho aqui. Então, o desenho, né, da curva x² mais y² igual a r ao quadrado, ax mais by igual a zero. Eu disse que eu ia chamar esse y aqui de z, mas, na verdade, o ponto aqui que vocês precisam entender é que esse y e esse y são diferentes. Por isso que eu chamei de z de x. Como função, é outra função. Tá? Então, vamos fazer o desenho dessas duas curvas. Então, a curva x2 mais y2 igual a r² corresponde a um círculo de raio R em torno da origem. Isso aqui é R. O que quer dizer corresponde a um círculo de raio R? Quer dizer que todos os pontos nesse círculo
Se eu olho as coordenadas x e y dele, ou se eu olho para a abscissa e para a ordenada desses pontos, a abscissa e a ordenada vão satisfazer essa relação. A abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado igual a r ao quadrado. E a reta ax mais by igual a 0. Isso aqui é uma reta passando pela origem. Isso aqui é a reta ax mais by igual a 0. Cadê o ponto de interseção? Aqui, ó. Aqui tem um ponto de interseção e aqui tem um ponto de interseção. Então, o que a gente acabou de ver é que a reta tangente, neste ponto, a reta ax mais by igual a 0, que coincide com a própria reta, né? Porque toda reta tem como tangente ela mesma. Tá? Essa reta, nesse ponto, vai ser perpendicular à reta tangente ao círculo. É isso que a gente está dizendo nessa conta. Ok? Vamos olhar para o outro exemplo. O outro exemplo de par de curvas ortogonal era o exemplo x² mais y² igual a ax e a curva x² mais y² igual a by. Bem, eu já vou direto chamar y de f de x aqui e y de g de x nesse segundo exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Considere um ponto de interseção. No ponto de interseção, você tem que y0 é ao mesmo tempo f de x0 e ao mesmo tempo g de x0. Ou seja, o ponto x0, y0 satisfaz essa equação de baixo e essa de cima ao mesmo tempo. O par x0, y0. Então, vamos calcular os coeficientes angulares da reta tangente a f de x e a g de x e x0, y0 para cada um deles, né? Então, derivando a primeira equação em relação a x, eu ganho 2x mais y², derivada disso, derivada da função de fora, que é o quadrado avaliado do que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Então, 2y, y' igual a derivada de ax, que é a. No segundo caso, 2x mais 2y, y' igual by'. Ou, agora eu vou acertar. Uhul! Bem melhor, né? Well. Bom, então agora nessa notação FG, isto é 2x mais 2f de x, f' de x é igual a e 2x mais 2g de x, g' de x é igual a b, g' de x. Bem, em x0, y0. O que você tem? 2x0 mais 2. F de x0 é y0. F de x0 é y0. F' em x0 é igual a 2x0 mais 2g de x0. G de x0 também é y0. G' de x0 igual a b, g' em x0. Vamos isolar o f' de x0 e o g' de x0.
Então, a gente conseguiu verificar que f' em x0 vai ser igual a menos 2x0 a menos 2x0 dividido por 2y0. Nessas contas, ele está assumindo que o y0 é diferente de zero. Tem que ser diferente de zero, né? G' de x0, por outro lado, eu tenho B' de x0 aqui à direita, eu vou ter que passar isso aqui para a esquerda e depois passar esse 2x0 para a direita. Então, vai ficar menos 2x0 dividido por 2y0 menos b. Agora eu quero multiplicar esses dois coeficientes angulares para ver se isso aqui dá menos 1. Tá? Então, eu quero fazer a conta na próxima folha de papel. Eu preciso fazer a seguinte conta. É que vocês vão ver mais um pouquinho. Ok. Eu preciso fazer a conta f' de x0 vezes g' de x0. Se esse produto for menos 1, é porque as duas retas tangentes são perpendiculares, porque os coeficientes angulares, o produto deles é menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 2x0 dividido por 2y0 vezes menos 2x0 dividido por 2y0 menos b. Bem, agora eu preciso voltar para as minhas equações, né? Eu preciso voltar para as minhas equações. Vamos desenvolver isso aqui mais um pouco. Isso aqui é menos 2ax0 mais 4x0². Ah, desculpa. Esse 2 vai embora com esse 2, né? Esse 2 vai embora com esse 2. Então, é mais 2 aqui. Mais 2x0². A. Esse 2 também foi embora. Ax0 mais 2x0² dividido por 2y0² menos b y0. O que eu ganhei? Esse aqui está certo. Muito bem, vamos lá. Ok. Agora, acontece que eu sei que, como x0 e y0 satisfazem a primeira equação, eu sei que menos ax0 é igual a menos x0² menos y0² mais 2x0². Então, eu estou substituindo aqui menos ax0 por menos x0² menos y0². E eu vou analogamente substituir menos y0 por menos x0² menos y0². Ok? Então, eu substituí esse menos b y0 e esse menos a x0 pelas expressões que eu sei que valem. O que eu ganhei no andar de cima, no numerador? Ganhei 2x0² menos x0² é x0² menos y0². E no denominador eu ganho 2y0² menos y0² é mais y0². E aqui eu tenho menos x0².
Agora, o meu numerador é exatamente menos o meu denominador. Então, isso aqui é menos 1. Logo, as curvas são ortogonais. Logo, aquelas duas curvas são ortogonais. Bem, mas eu gostaria de fazer o desenho com vocês. Tá? Ah, essa ficou legal, hein? Essa reta ficou legal. Eu queria fazer o desenho com vocês para a gente entender melhor o que a gente está fazendo. Então, eu vou lembrar vocês que as curvas eram x2 mais y2 igual a ax, x2 mais y2 igual a by. Vamos fazer um esquema de completar quadrados. Eu vou somar e subtrair a ao quadrado. E aqui eu vou somar a ao quadrado sobre 4. E aqui eu vou somar e subtrair b ao quadrado sobre 4. Tá. Então, o que eu ganho? Eu ganho x ao quadrado menos ax mais a ao quadrado sobre 4 mais y quadrado igual a ao quadrado sobre 4. X ao quadrado menos by mais b ao quadrado sobre 4 mais y quadrado igual b quadrado sobre 4. Estou só fazendo continha. Mas ax é igual a 2 vezes a sobre 2 vezes x. E by é 2 vezes b sobre 2 vezes y. Então, usando esse método de completar quadrado, a gente, de fato, observa que essas duas equações elas são equações do tipo x menos a sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado é a ao quadrado sobre 4. E a segunda equação é a equação x ao quadrado mais y menos b sobre 2 ao quadrado igual a b ao quadrado sobre 4. E agora a gente pode desenhar as curvas. Okay. Deixa eu usar verde para essa curva daqui e deixa eu usar vermelho para essa curva daqui. Então, a curva em vermelho, ela vai ser uma circunferência, um círculo, centrado aonde? Centrado em x igual a sobre 2 e y igual a 0. Olha aqui. Vamos botar o a sobre 2 aqui. E o raio é exatamente a sobre 2. Ok? A curva verde vai ser um círculo centrado em 0, y igual a b sobre 2, com raio b sobre 2. Tá? Então, eu vou colocar b sobre 2 aqui. E eu tenho esse círculo daqui que está meio mal feito. Esse aqui até ficou muito bem feito, mas esse verde aqui não está legal. O que a gente está afirmando é que nestes pontos de interseção, as retas tangentes são perpendiculares. Essa aqui é a afirmação. A reta tangente a esse círculo daqui, centrada em b sobre 2, vai ser horizontal. A reta tangente a esse círculo laranja aqui, ou vermelho, vai ser vertical. Então, aqui é mais fácil da gente perceber que elas são perpendiculares. Neste ponto daqui,
de novo, as retas tangentes vão ser perpendiculares. Esse ponto aqui, se eu não me engano, é um ponto problemático, né? Que desse ponto aqui é um ponto em que x0 e y0 são ambos iguais a zero. Então, eu não posso fazer essa conta, de fato. Eu tenho que fazer essa conta de uma outra maneira. Eu tenho que verificar que, nesse caso daqui, você vai ter f' de x0 vai ser, quando x0... Cadê? Quando x0 e y0 não pode ser zero. Você não pode ter, ao mesmo tempo, x0 e y0 iguais a zero. Deixa eu ver. Assim, num dos casos... bom, enfim. Isso aqui tem outros problemas, que isso aqui, definir como função, tem outros problemas, né? Porque, claramente, nenhuma dessas curvas satisfaz o teste da reta vertical. Tá? Especialmente aqui. Essa curva laranja, não tem como ela satisfazer o teste da reta vertical em torno de x0 e y0 igual a zero. Bom. Ok. Dá tempo de fazer mais alguns exemplos? Dá. Vamos olhar para o exemplo 6. Exemplo 6. Y igual ao log de 1 mais seno de x quadrado. Gente, está ficando até chato, né? A gente já está careca de saber como é que faz para calcular a derivada usando a regra da cadeia. Então, eu quero saber quanto é que é a derivada disso. Tem que usar a regra da cadeia e agora a gente sabe qual é a derivada do ln. Então, y' é a derivada do ln, que é a função de fora. É 1 sobre o que tem dentro. Vezes a derivada do que tem dentro. O que é a derivada do que tem dentro? A derivada de 1 mais seno de x quadrado. A derivada de 1 é zero. Então, a derivada do seno de x quadrado, de novo, eu tenho que usar a regra da cadeia. Tem uma função de fora, que é o seno, e a função de dentro, que é o x quadrado. Então, a derivada da função de fora, avaliado no que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Pronto. Então, y' é 2x cosseno de x quadrado sobre 1 mais seno de x quadrado. 7. Exemplo 7. Y igual cosseno do ln de x. Ela está de safadeza, né? Por que ela fica dando um monte de exemplos aí com regra da cadeia, você já está careca de saber como é que usa a regra da cadeia. Olha aí, tem alguém que colocou uma pergunta no chat. Professora, não entendi por que o produto das equações tem que dar -1 para confirmar que são ortogonais. O raciocínio entendi. O produto das equações não, é o produto dos coeficientes angulares é que tem que dar igual a -1, porque duas retas com coeficiente angular, com coeficientes angulares cujo produto é -1, são retas perpendiculares. É só isso. Voltamos aqui para derivar o cosseno do logaritmo de x. Derivada usando a regra da cadeia. Deriva a função de fora. Quem é a função de fora? É o cosseno. Porque se eu te dou x, a primeira coisa que você faz é calcular o log de x. E aí depois você calcula o cosseno do resultado. Então, a derivada do cosseno é menos o seno avaliado no que tem dentro. Vezes a derivada do que tem dentro. Ou seja, menos o seno do ln de x dividido por x. Acabou. Morreu. Próximo. Próximo. Agora, vamos usar a tal da derivação logarítmica. Eu quero calcular duas derivadas. Calcule y' c.
1. Y é igual a e elevado a menos x quadrado. Essa função é uma função muito importante. Tá? É uma função muito importante. Um dia eu conto para vocês por quê. 2y igual raiz de x é elevado a menos x quadrado mais 1 à 10ª potência. Pessoal, a gente já sabe calcular essas derivadas, não precisa usar a derivação logarítmica para calcular essas derivadas. A gente já sabe fazer isso usando a regra da cadeia e todo o resto que a gente já aprendeu. É verdade, mas vocês vão ver que usando a derivação logarítmica, as contas ficam mais rápidas, são mais fáceis. 1. Vamos dar duas soluções possíveis. Usando a regra da cadeia, y', quando y é elevado a menos x quadrado, é a derivada da exponencial, que é a função de fora, vezes a derivada do que tem dentro. Menos 2x. Menos 2x é a menos x quadrado. Ok? Ou, usando a derivação logarítmica, ln de y é igual a menos x quadrado ln de e. O logaritmo de y é igual ao logaritmo de e menos x quadrado. Menos x quadrado, o expoente sai para fora. Fica menos x quadrado ln de e, que é igual a 1. Então, ln de y é menos x quadrado. Deriva dos dois lados, 1 sobre y é a derivada do logaritmo, vezes a derivada do que tem dentro, igual a menos 2x. Y' é menos 2x, y é igual a e a menos x quadrado, menos 2x é a menos x quadrado. 2. Y é raiz de x é a menos x quadrado mais 1 à 10ª. De novo, tem duas soluções possíveis. Uma usando a regra do produto, então eu calculo a derivada da raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x, vezes seguro os outros fatores. Depois seguro raiz de x, deriva o e a menos x quadrado, que eu acabei de aprender a fazer isso, vezes o último fator, x2 mais 1 à 10ª, mais seguro os dois primeiros fatores e deriva o último. Raiz de x é a menos x quadrado, derivada de x2 mais 1 à 10ª, é a derivada de alguma coisa à 10ª, então é 10 vezes alguma coisa à 9ª, vezes a derivada do que tem dentro. Então tá aqui, uma maneira de resolver o problema. Beleza. Ou a gente usa derivação logarítmica. ln de y. Então a gente calcula o logaritmo dessa expressão e usa tudo que a gente pode de propriedades de logaritmos. Então, logaritmo de produtos, logaritmos transformam produtos em somas. Então, o log desse produto de 3 fatores é o log da raiz de x, mais o log de a menos x quadrado, mais o log de x2 mais 1 à 10ª. Log da raiz de x é log de x elevado a 1/2. Então, isso aqui é 1/2 do ln de x. Log de e menos x quadrado é menos x2 ln de e. E log de x2 mais 1 à 10ª é 10 log de x2 mais 1. E aí acabou o que a gente pode fazer de simplificação. Então, y' sobre y, que é a derivada do logaritmo de y,
vai ser igual 1 sobre 2x, que é a derivada de 1 meio do ln de x, menos ln de E é 1, menos 2x, mais 10, 1 sobre x2 mais 1, vezes a derivada do que tem dentro. Y' é igual. Multiplica isso tudo por y. Y quem é? Raiz de x é a menos x quadrado, x2 mais 1 a décima, que multiplica 1 sobre 2x, menos 2x, mais 20x sobre x2 mais 1. Essa expressão é idêntica a essa daqui. Olha só. Aqui você tinha E menos x quadrado x2 mais 1 a décima, 1 sobre 2 raiz de x. E menos x quadrado x2 mais 1 a décima, esse raiz de x cancela com esse x no denominador e sobra 1 sobre 2 raiz de x. Recuperou esse termo. Menos 2x vezes raiz de x é A menos x quadrado x2 mais 1 a décima. Menos 2x, raiz de x é A menos x quadrado x2 mais 1 a décima. E esse último termo é 20x, raiz de x é A menos x2. Esse x2 mais 1 a décima cancela com esse x2 mais 1 e fica x2 mais 1 a nona. 20x, x2 mais 1 a nona, x, raiz de x é A menos x quadrado. Todos os termos estão lá, mas aqui a gente fez a conta em 2 linhas, enquanto que aqui a gente fez a conta em 1, 2, 3 linhas. Tá? E ainda teria que arrumar, teria uma 4ª linha para arrumar tudo nesse formato. Tá? O último exercício da aula de hoje e eu ainda depois vou ter que voltar e regravar os primeiros 2 ou 3 exercícios, porque eu esqueci de ligar a gravação. É o seguinte, eu estou pedindo para vocês calcularem D3, dx3. O que é isso? É uma terceira derivada de x quadrado ln de x. Como é que calcula isso? Terceira derivada de x quadrado ln de x. Então, para calcular isso aqui não tem jeito, tem que ir por partes. x2 ln de x. Calculemos a primeira derivada. d dx. Isso aqui é derivada de x quadrado, 2x, multiplica pelo ln de x, mais segura o primeiro fator, deriva o segundo. Isso aqui deu 2x ln de x mais x. Segunda derivada. Para calcular a segunda derivada, eu tenho que derivar a primeira derivada. Então, a derivada de 2x ln de x, que é 2 ln de x. Você segura o segundo fator, deriva o primeiro. Depois você segura o primeiro fator e deriva o segundo. Mais 1, que é a derivada de x. Esse aqui deu 2 ln de x mais 2 mais 1. 2 ln de x mais 3. Terceira derivada. Terceira derivada, 2 sobre x mais 0. Acabou. A terceira derivada de x quadrado ln de x é igual a 2 sobre x. Exercício para vocês. Calcule a derivada de ordem 58 da função x elevado a 57
log de x. Divirtam-se. Tchau, tchau.